Hoje é um dia diferente. Hoje é um dia nacionalmente conhecido como Dia das Mães. E eu gostaria de dar uma salva de palmas para as mães, porque vocês são guerreiras demais. Gente, ser mãe é diferente do que ser pai. Eu garanto isso para você. E hoje, eu no meu espírito assim, eu estava decidido a falar algo sobre o Dia das Mães. Aí eu recebi uma mensagem no celular, a Bispa Paula, dizendo que os nossos amigos estariam aqui. E eu falei, e agora, Jesus? Muda tudo, não muda? Como é que eu faço? Mas o Espírito Santo falou para mim, segue naquilo que eu ministrei no teu coração, porque eu tenho algo a fazer no coração dos meus filhos. Eu falei, amém, então nós vamos falar sobre isso. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Diz assim: eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Eu quero que você entenda uma coisa. Se você parar para prestar atenção no cenário em que nós estamos vivendo nesses últimos dias, isso tem muito a ver com o que nós estamos ensinando para os nossos filhos dentro dos nossos lares. E o que eu quero conversar com vocês hoje é a importância de nós termos uma família estruturada. Porque quando nós não temos uma família estruturada, isso com certeza absoluta vai provocar um futuro devastador na sociedade. E é extremamente importante você entender o que nós vamos conversar nessa noite. Porque o Espírito Santo de Deus ministrou algo no meu coração essa tarde. E que se nós não se atentarmos para isso, olhar para dentro dos nossos lares e entender que nós estamos criando grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus ou grandes monstros para a sociedade. Se nós não entendermos o nosso papel, que é fundamental na criação dessas crianças. E quando eu digo essas crianças, é óbvio, nós estamos falando sobre os pais, o dever que eles devem ter junto com os filhos dentro de casa. Mas o Espírito Santo também ministrou algo no meu coração acerca de ser um pastor que tem filhos espirituais. Porque se os pastores de hoje não começarem a ensinar o que realmente a Bíblia manda ensinar, o futuro da igreja vai ser devastador. E nós vamos conversar sobre isso. Nós estamos diante de uma geração hoje que não sabe ouvir não. Alguém discorda de mim? Eu tenho 3 filhos e eu tenho uma experiência muito grande dentro da minha casa. Mas sabe por que os padrões de valores mudou tanto na nossa atualidade? Eu garanto para você que a grande responsabilidade dos valores ter mudado nas pessoas da nossa sociedade, isso tem muito a ver com o ensinamento que ela tem recebido dentro do seu lar, através dos seus pais. Sabe, eu na minha infância, a minha diversão é diferente da diversão das crianças de hoje. Uma das coisas que a gente prezava muito na minha infância, por exemplo, era relacionamento com pessoas. Eu não sei se a maioria de vocês teve o privilégio e o prazer de brincar de pique japonês na rua, de brincar de mula sem cabeça na rua. Sabe o que é isso, TG? Peão, bolinha de gude. O TG, ele é um menino de apartamento, mas ele é agora assim, viu, gente? Ele é velho também. Mas o nosso passado é diferente. Cara, eu jogava bola na rua com os meus amigos, sabe? Brincava de esconde-esconde. Hoje em dia não tem mais isso. As crianças de hoje se resumem a tablet, celular e computador. Não existe mais convívio. Não existe mais relacionamento. E hoje, a tendência, principalmente com esse movimento feminista, né? As mães de antigamente é diferente das mães de hoje. As mães de antigamente deram a vida para cuidar dos seus filhos. A de hoje, num mundo pós-moderno, entende que ela precisa, isso não é errado, tá, gente? Mas entende que ela precisa sair para trabalhar e conquistar as suas coisas. E aí o pai consecutivamente também faz o mesmo papel, sai para trabalhar e conquistar as coisas. E o filho passa a maior parte do tempo na escola ou com alguém que cuida dele. E isso é perigoso. Porque aí, sabe como que a gente compensa a ausência da presença? Dando presentes. Aí a gente chega do trabalho e precisa fazer as coisas em casa, a gente nunca tem tempo para se relacionar com os filhos, para conversar. E o que a gente faz? Dá o celular na mão do filho. E meu irmão, se você não ensinar, o mundo ensina. E isso tem se tornado um grande perigo para a nossa sociedade.
Nós não temos gastado tempo com os nossos filhos. Ontem eu me diverti tanto com o João, que até nós recebemos uma ligação lá no prédio, que se a gente não diminuísse o barulho, nós iríamos ser mutados. Mas estava tão gostosa a brincadeira, Marcão, eu rolando no chão com eles, brincando de Nerf. Na minha época, Nerf, sabe o que era? Um pedaço de pau com um pregador e um elástico. E uma mamona. Mamona, a gente pegava a mamona, amarrava no elástico, puxava o elástico, soltava o pregador e pá! Hoje as coisas estão sofisticadas, um cano com a bexiga. As crianças de hoje não sabem o que é isso. Nossa, essa era a minha Nerf da minha época. E cara, hoje é emocionante brincar disso, porque as Nerf tem até mira. E eu estava escondido atrás da geladeira ontem, todo feliz, brincando com o João. E a hora que o João ligou a mira, eu vi onde ele estava e eu pá, acertei bem no olho dele, quase que eu deixei meu filho cego. E eu fiquei todo feliz porque eu acertei nele. E ele deu um grito e daqui a pouco o interfone tocou. E a bispa insiste em dizer que foi eu que gritei, mas não foi ele. De dor, porque eu sou demais, eu sou um sniper americano. E aí, sabe, mas foi tão gostoso passar aquele tempo com eles, brincando, se divertindo. A gente não faz mais isso. A gente não gasta mais tempo com os nossos filhos. A pregação está vindo primeiro para mim, amém, queridos? Só que deixa eu falar uma coisa para você. O que você precisa entender é que a formação do caráter do seu filho vai vir muito daquilo que você solta sobre a vida dele. A formação de um caráter de uma criança, a educação de uma criança, o jeito de uma criança. Isso não é a igreja que vai ensinar para o seu filho, é você. E o que você precisa entender é que nós somos responsáveis pela geração do amanhã. E se essa geração de hoje ela está contaminada, a culpa é nossa. Que temos afrouxado as rédeas por causa da nossa falta de tempo. Mas deixa eu te falar uma coisa, a intenção de Deus quando colocou Adão e Eva dentro do jardim do Éden nunca foi formar uma igreja, sempre foi formar uma família. E a sua concepção de vida precisa mudar, porque Deus está muito mais interessado na sua família do que no ministério que você exerce dentro da igreja. A prioridade na sua vida é sua família, diga amém. É óbvio que eu não estou falando que por sua prioridade ser a tua família, que você vai negligenciar as coisas de Deus. Porque a palavra de Deus também ela é muito clara em dizer que se nós amarmos mais os nossos pais ou os nossos filhos do que Ele, não somos dignos dEle. Mas o que você precisa entender, meu irmão, é que o seu ministério principal é a sua família. E Deus irá te cobrar sobre isso. Deus irá chegar para você no juízo final e falar para você: o que você ensinou para aquela pessoa que eu coloquei na tua responsabilidade? E para nós que somos pastores é dobrado. Porque nós temos os filhos gerados do ventre, nós temos os filhos gerados do coração, que são os filhos espirituais. E nós também temos responsabilidades e obrigações sobre essas pessoas. No caso, vocês. Sabe por que às vezes a gente é chato? Quando a gente manda mensagem para você falando, não falta no culto, querido. Priorize, é porque você precisa estar sentado aí, porque a fé ela vem pelo ouvir, o construir algo em você, vem em estar sentado aí degustando a palavra de Deus. E se você negligencia isso, se você não valoriza isso, você não cresce, você não amadurece. E meu irmão, de verdade, eu não quero pagar um preço pela sua vida, desnecessariamente. Quando Jesus chegar para mim e falar assim: o que você fez com o Rafa, que eu coloquei lá na sua igreja para você cuidar? O meu maior prazer vai falar assim: Senhor, o Rafa se tornou um grande homem na tua presença, evangelizou pessoas, ganhou vidas para Jesus, cara. Eu vejo essa geração de hoje deixando de se apaixonar pela igreja. E sabe de quem que é a culpa? Nossa. A culpa é nossa. Que para superar a nossa ausência de tempo com os nossos filhos, muitas vezes preferimos pegar os nossos filhos e dar um rolê com ele do que estar com ele dentro da igreja, fazendo ele se apaixonar por Jesus. Não que isso seja, estar dentro da igreja vai fazer o seu filho se apaixonar, não. O que vai fazer o seu filho apaixonar é ele ver Jesus em você, isso com certeza. Mas você precisa entender, meu irmão, que chegou uma hora, um tempo na nossa vida, de que a nossa geração precisa entender e se atentar, que os nossos filhos não são como os filhos de antigamente. Não são. E se nós não pararmos, não pisarmos no freio, ensinarmos os nossos filhos, cara, eu tenho o maior orgulho quando os meus filhos olham para mim e falam assim: papai, eu quero ser um pastor como você. E por muitas vezes eu falei assim: filho, não, isso não, papai sofre tanto, eu não quero isso para você. Só que de um tempo para cá o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração acerca disso, Marcão. Não, você precisa se alegrar quando seu filho dizer isso. Porque senão, você nunca vai poder, com a sua cabeça erguida, dizer: eu deixei um legado em alguém. Se o seu próprio filho dentro da sua casa olhar para você e falar assim: eu nunca quero ser um pastor, e você sendo um pastor, meu irmão, de verdade, para com tudo que você está fazendo, está tudo errado. Sabe por que muitos filhos de líderes hoje não querem ser pastor? Porque a igreja suga tanto, deixa o pastor tão mal,
que o pastor desconta isso dentro de casa. Mas o que você precisa entender, você que é líder, você que é referência para alguém, líder de PG, pastor, você que tem um cargo, você que é evangelista, entenda uma coisa. Você precisa entender, meu irmão, que você já sabia que isso estava condicionado à sua fé. Você já sabia que isso estava condicionado quando você levantou a mão para Jesus. Disseram para você, não vai ser fácil. Porque se disseram ao contrário, mentiram para você. Não vai ser fácil. Mas uma coisa que você precisa entender, meu irmão, Deus está chamando filhos maduros para gerar uma continuidade, deixar um legado em pessoas. Só que nós estamos tão preocupados com o nosso bem-estar, que nós não estamos preocupados com o que vai acontecer amanhã. E a igreja do amanhã, ela depende do nosso esforço. Sabe, hoje é dia das mães. E eu só tenho a agradecer àquela baixinha ali. Porque é por causa daquela baixinha ali, por causa daquele careca brabo ali, que hoje eu sou quem eu sou dentro da igreja. Se eu amo Jesus, se eu sou apaixonado por Jesus, se eu sou apaixonado pelo que eu faço, se por mais que eu tenha dificuldade e luta, eu não desanimo, é por causa deles. Porque um dia eles me inspiraram dizendo para mim assim, Marcão, você vai para a igreja nem que for amarrado no banco do carro. Eu já fui jovem, eu já fui adolescente, eu já tive vontade de sair. Eu já tive vontade de ir para balada. Eu já tive vontade de curtir a minha vida. Está entendendo? E meu pai dizia para mim assim, você vai para a igreja, nem que seja amarrado no banco do carro. Você vai. Mas eu não quero ir, você não tem que querer. Você mora na minha casa, eu que pago as contas. Aí a gente vem com aquela ideia, eu vou fazer 18 anos. E quando eu fizer 18 anos, eu vou ser maior de idade. Lá em casa não funcionava isso não, meu filho. Não, você pode ter 40 anos e eu vou ser o seu pai. E eu vou ser a sua mãe, e eu mando. E é assim que acontece. Hoje eu tenho uma dificuldade às vezes né? Que meu pai é meio, aleluia, meio 13 na igreja, né? Aí às vezes dá vontade de falar assim, pai, não é assim, né? Aí eu lembro que é meu pai, é tanto respeito, mas que eu não consigo falar, senta aqui, você. Eu não consigo falar pro meu pai, você está errado. Mas é tanto respeito, é a criação, cara, é o que meu pai colocou dentro de mim. É o que meu pai gerou dentro de mim, vocês estão entendendo? Eu não consigo. E tem hora que ele precisa ouvir, você está errado, não faz isso. Mas não posso, porque é meu pai. Toda a formação das crianças, toda a formação de uma pessoa vem de dentro de casa, vem dos seus pais. E você precisa entender isso. Ah, mas eu ainda não sou pai, essa palavra não é para mim, não, é para você. Porque um dia você será pai. Bate no ombro do seu irmão que ainda não é pai e fala, segura essa aí, segura. Segura. Um dia você será pai. Muita gente quer ter filho, mas não é todos que querem ser pais. E o grande problema da nossa geração é isso. Tem muita gente colocando pessoas no mundo, mas não estão entendendo o que a palavra de Deus diz a respeito dessas pessoas. E nós iremos pagar por isso. E nós precisamos nos atentar. Sabe, tudo que nós estamos gerando nessas crianças, nessas pessoas, os nossos filhos espirituais, nós daremos conta. O que você precisa entender, meu irmão, hoje, claramente, no teu espírito, é que nós temos responsabilidade sobre a vida de pessoas. Eu ouvi uma história hoje, isso me chocou muito. Tem uma criança, isso é verídico. Tem uma criança que ela foi fazer uma prova na escola. E em determinado momento da prova, um aluno disse que ele estava colando. E o professor simplesmente pegou a prova daquele aluno, anulou a prova dele e mandou chamar o pai e a mãe na diretoria do colégio. E os pais chegaram na diretoria do colégio, Marcão. E quando chegaram lá, o diretor explicou o que tinha acontecido. Olha, nós pegamos o teu filho colando, e por esse motivo nós tiramos a prova dele e anulamos a prova dele. Os pais pegaram aquele filho e levou para dentro de casa. Chegou em casa, o pai olhou para o filho e falou assim, olha, eu não quero uma palavra. Eu não quero uma explicação. Eu estou decepcionado com a sua atitude, não fala comigo. E aquela cena, durante a semana foi se repetindo. O filho, por algumas vezes, tentou conversar com os pais. Olha pai, não quero falar com você. A mãe dizia, ainda não estou pronto para conversar sobre esse assunto. O pai e a mãe estão decepcionados com você. Moral da história. O pai e a mãe saem para fazer compras no mercado. E quando volta, encontra o filho morto com um bilhete na mão. E no bilhete estava escrito, peço perdão pela atitude impensada, mas o que o professor disse não era verdade. E eu não suportei a dor de não poder me esclarecer com os meus pais. E o menino deu um tiro na sua cabeça e faleceu. A intenção dos pais era boa. Era tentar fazer o filho se conscientizar que ele tinha errado.
Era talvez gerar um arrependimento na vida do filho. Mas deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Satanás hoje tem usado das ferramentas que você tem entregado na mão dele para destruir a sua casa. Abra a tua Bíblia lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Tiago, capítulo 1, do versículo 13 ao 15. Diz assim: então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Versículo 15. Então, esses desejos fazem com que... Perdão, gente, vamos ler de novo. Do 13. Quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus. Isso. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. 14. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos próprios maus desejos. Versículo 15. Então esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz morte. O que eu quero que você entenda sobre esse texto que nós lemos aqui? Satanás hoje tem usado dentro da sua própria casa as ferramentas que você disponibiliza para ele usar. Olha aqui o que está escrito no versículo 14. Mas as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Ou seja, você está sendo destruído por aquilo que você mesmo tem desejado. Muitas vezes colocamos a nossa família na berlinda sem saber. Temos colocado a nossa família à beira do precipício sem saber. Nós mesmos temos entregado ferramentas para Satanás trabalhar contra nós dentro dos nossos lares. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Você vai dar mais atenção para quem mora dentro da sua casa. Diga amém. Amém. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. Na minha casa nós estamos vivendo um dilema. Eu estava com um problema na minha televisão. Entrou um demônio nela lá, que ficava desligando a televisão. Teve uma noite, TG, que eu fiquei irritado. Irei. Aí para eu não pecar contra a família, o que eu fiz? Falei, televisão do Satanás. O que fez? Trincou a tela toda. Prim! Fiquei sem televisão. No dia seguinte, a família toda olhando para minha cara, minha filha falou assim, parabéns. Postou até no status, parabéns, olha, o seu pai também faz isso? Olha aí, Ciro quebrou a televisão. O que nós vamos fazer agora sem televisão, Marcão? No primeiro dia, sabe o que nós fizemos? Reunimos a família, não foi? Pegamos a Bíblia, vamos falar da palavra de Deus. Ana Luísa. O João fez assim, ó. E o Ike, bora papai. O Ike é embaçado. Senta todo mundo, vamos falar da palavra de Deus. E a gente começou a conversar, e a gente começou a ministrar, e foi tão gostoso. Mas nós somos vencidos pelo celular. Porque a palavra de Deus hoje, ela não é mais atraente do que um celular para uma criança. E sabe onde está o erro? Nos pais. Há um estudo que diz que crianças que são muito amadas dentro da sua casa, elas pedem menos coisas. Isso é embaçado, não é não? Porque se seu filho anda pedindo muito presente, ele está sentindo falta de amor. Porque uma criança, ela sente a necessidade de ter coisas. E eu ouvi algo que é assustador, porém é verídico. Porque se a criança também ela sente ausência de amor, principalmente, se ela sente a ausência de afeto pelos seus pais, ela desconta na comida. Por isso que está tão grande hoje, está tão alto hoje a taxa de obesidade infantil. Quando a criança ela sente essa ausência, essa falta, ela desconta na comida, ela desconta no presente, ela é uma criança, sabe? Mas onde está o erro? Em nós, na criação. Na igreja também não é diferente, meu irmão. Nós estamos vivendo uma era pós-moderna dentro da igreja, onde os pastores estão tão preocupados com a sua vida, que de verdade, cara, eu estou assustado com os pastores que existem hoje. E eu sou um deles, então eu me coloco também nessa condição. Mas eu estou assustado, porque os pastores da minha época visitavam as pessoas, hoje os pastores não visitam mais. Os pastores da minha época visitavam as pessoas, ele ia na casa, ele se preocupava. Os pastores de hoje é assim, meu irmão, não quer Jesus que se lasque, dane-se. E eu estou aqui. Se quiser falar comigo, vem aqui comigo, eu estou aqui. Sabe, ontem nós estávamos vivendo algo tão diferente aqui na igreja. A gente se programou para fazer algo incrível para as nossas irmãs aqui do lado. E estava um clima meio tenso, né? Porque a hora que nós chegamos, a bispa Renata falou assim,
Eu só parei para pensar em uma coisa: e se elas não vierem? E nós ficamos assim, então, não sei. Sabe, mas aí na hora o Espírito Santo queimou algo no meu coração, queimou algo no coração do Marcão, queimou algo no coração do pastor Babão, queimou algo no coração de outra pessoa, e daqui a pouco a gente sentou para conversar e falou assim: olha, Jesus foi fazer uma festa, ele deu convite para as pessoas e as pessoas não quiseram ir até a festa. Então o que Jesus fez? Chama os doentes, chama os enfermos, chama as prostitutas, chama os moradores de rua, chama todo mundo. A festa vai acontecer de uma forma ou de outra. E nós só estávamos esperando a bispa Renata falar assim: tá ok, tá liberado. Teve uma hora que a gente olhou e falou assim: cara, é muita comida para a gente comer, vamos chamar os nossos irmãos. E nós saímos na rua. E eu ouvi cada coisa ontem, cada testemunho ontem. Teve uma irmã que estava aqui, infelizmente eu não lembro o nome dela. Ela estava sentada bem aqui, ela tem uma perna mais curta do que a outra, chegou de muleta, problema na coluna, bengala, aliás, não era muleta, era uma bengala. E sabe, tem tanta coisa que a gente não dá mais valor, principalmente dentro da nossa casa. E você vai entender por que eu estou falando sobre isso. Ontem quando ela foi embora, ela me deu um abraço, ela falou assim: olha, faz 1 ano que eu não sento numa mesa para comer. Faz 1 ano que eu não tomo um copo de Coca-Cola. E aquilo eu falei assim: meu Deus, eu tomo Coca-Cola todos os dias. Minha mãe ainda fala para mim: para de tomar Coca. E ela faz 1 ano que não toma Coca-Cola. Marcão, faz 1 ano que ela não senta na mesa. Sabe o que a gente tem feito com o nosso tempo precioso de sentar na mesa? Pega o seu prato, filho, vai lá assistir televisão. Toma, pega seu prato, vai lá pro celular. Pega seu prato, vai pro tablet. Nós estamos destruindo as nossas famílias sem perceber. Tudo que essa mulher queria ontem era sentar numa mesa. E ontem ela sentou numa mesa e comeu como uma princesa. Você está entendendo o que eu quero dizer, meu irmão? Valores. A nossa geração perdeu valores. Sabe, você precisa mudar, meu irmão. Você precisa entender que está na hora de você começar a recuperar alguns valores. Deus está à procura de uns verdadeiros adoradores. E verdadeiro adorador, ele é diferente. Ele tem o estilo de vida dele é adorar Jesus. E quando você adora Jesus, quando você ama Jesus, você se torna parecido com Ele. E sabe o que é ser parecido com Jesus? É amar o que a sociedade não ama. É querer o que a sociedade não quer. É estar no meio dos doentes, dos pobres, dos enfermos. Isso é ser Jesus. Isso é amar Jesus. Se você não tem feito isso, você tem sido tudo menos parecido com Jesus. Se a tua família não tem feito isso, você está fazendo tudo com a sua família, menos amar Jesus. Está na hora de você mudar os seus valores, sabe? Está na hora de você soltar com mais frequência a palavra eu te amo dentro da sua casa. Por que a gente tem tanta dificuldade? A gente diz para qualquer um na rua, eu te amo, mas dentro de casa a gente tem uma dificuldade gigantesca de olhar para as pessoas que convivem com a gente e dizer isso. Isso precisa mudar. Se você soubesse o poder da construção da palavra eu te amo dentro da sua casa, meu irmão. Você precisa abraçar mais. Abraços demorados. Não aquele abraço. Não, meu irmão. Abraços quentinhos. Hã? Abraços envolventes. Onde a pessoa sinta o calor do seu corpo. Se sinta amado e protegido por você. Escute os seus filhos. Escute. Muda a sua atitude, cara. Hoje eu comecei a perceber alguns valores dentro da minha casa. Eu passei quase meia hora no meu celular procurando uma foto com a minha... Cara, eu tinha foto até com quem eu não queria ter. E com a minha mãe eu não tenho. Olha no seu celular aí, quantas fotos você tem com a sua mãe? E quantas fotos você tem com o seu amigo? Hã? O amor coletivo da nossa sociedade tem se esfriado. E isso muito é fruto do que nós temos gerado nessas pessoas dentro das nossas casas. Dentro das nossas igrejas. Sabe, eu postei fotos daquele caso que nós falamos aqui na sexta-feira, daquela família que estava morando dentro de um tubo. E deixa eu falar uma coisa para você, eu tive muito mais chamada de pessoas que não são cristãs, que não são dentro da igreja,
querendo ajudar. Teve pessoas que chegou para mim e falou assim: pastor, pode alugar uma casa que 3 meses do aluguel dessa família aí eu pago. E essa pessoa não é cristã. Você diz que ama Jesus, mas na hora de você efetivar esse amor com ações, com práticas, você não faz isso. Não, você precisa mudar. Você precisa entender, meu irmão, que o seu papel é amar as pessoas. E quando tiver uma situação como essa, você tem que ser o primeiro. O primeiro. Quando a palavra diz que os filhos das trevas, eles são mais prudentes do que os da luz, de verdade, meu irmão, eles têm amado muito mais do que vocês, que conhecem a verdade. Hoje eu preciso alertar vocês, dar esse choque de realidade, porque, meu irmão, qual é o futuro que nós estamos esperando das nossas igrejas? Eu sou de uma época, eu trabalho num lugar que é próximo à minha casa, e por eu levar a minha filha de manhã no colégio, eu opto por ir com o meu carro para trabalhar, para eu não chegar atrasado no serviço. Se eu for de ônibus, o trajeto que eu faço da minha casa ao meu serviço de carro dá 15 minutos, de ônibus dá 45. Então eu opto ir com o meu carro. E esses dias, Marcão, eu peguei um coletivo. Um dia eu decidi ir de ônibus. E sabe o que me chamou mais atenção? Quando uma idosa entrou dentro do ônibus e um adolescente fingiu demência, sentado na cadeira especial. Ele estava sentado e ele estava acordado, ouvindo, mexendo no celular, quando a idosa pisou no primeiro degrau, inexplicavelmente ele adormeceu. Para não dar o lugar. E eu olhando aquilo, o cara falou assim: meu Deus do céu. Eu sou de uma geração onde o meu pai e minha mãe diziam para mim, quando eu era criança: quando você pegar um ônibus e um idoso entrar, levante. Vocês estão entendendo? O que nós estamos fazendo com essa geração? O que nós estamos fazendo com as nossas crianças e os nossos adolescentes? O que nós estamos ensinando? Nós não estamos colocando dentro deles valores. E sabe o que vai acontecer com as crianças de amanhã? O que está acontecendo hoje, cada vez mais cedo crianças estão entrando para o crime. Cada vez mais cedo crianças estão roubando. Cada vez mais cedo crianças estão mentindo. Sabe por quê? Porque nós que carregamos a verdade chamada palavra de Deus, não temos ensinado os nossos filhos no caminho em que eles devem andar. Valores. Você precisa mudar, meu irmão. Você precisa mudar. E a igreja não é lugar de te ensinar caráter. A igreja não é lugar de te ensinar educação. A igreja não é lugar de te ensinar coisas nesse sentido. Você precisa aprender isso dentro da sua casa. Pastor, mas o meu pai e minha mãe nunca foi cristão. Ótimo, então você que carrega a palavra, começa a mudar o conceito do seu pai e da sua mãe através de Jesus em você. Os seus pais precisam ser convencidos que Jesus realmente transforma uma pessoa, quando elas verem a transformação em você. Sabe por que muitos pais não gostam de vir na nossa igreja? De verdade, meu irmão, porque o seu pai e sua mãe não têm visto Jesus em você. Sabe por quê? Desculpa. É porque muitas vezes nós não sabemos dar exemplo dentro de casa. Queremos viver Jesus de mão dada com o pecado. Queremos viver com Jesus andando com o pecado. Queremos viver com Jesus tendo as mesmas práticas que nós tínhamos quando éramos do mundo. Desculpa. A palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então o que eu quero que você entenda é o seguinte: quando você pisa o pé aqui, quando você tem um real encontro com Jesus, como Saulo teve, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Saulo era um assassino de cristão. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele se torna um pregador da palavra, e ele sai evangelizando e ganhando pessoas para Jesus. E Paulo foi um dos maiores apóstolos que a Bíblia teve. O que você precisa entender, meu irmão, é que você precisa ter esse real encontro com Jesus. Se você não teve um lar cristão, não teve a oportunidade de crescer no ensinamento da palavra, mas se Jesus apontou o dedo para você e disse: eu escolho você, eu vou mudar a tua vida, eu vou transformar a tua personalidade, meu irmão, é porque Deus tem algo para fazer na sua família através de você. Se permita viver essa experiência. Eu não estou dizendo que nós não iremos errar, não estou dizendo que nós não iremos pecar, mas isso não tem nada a ver com uma condição de tipo: eu sei que Jesus me ama, eu sei que Jesus ele me perdoa, eu sei que Jesus ele é misericordioso. Sim, ele é tudo isso, mas Jesus e o pecado não combinam. E você precisa entender que estar aqui, sentado numa cadeira como essa, tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, é porque Deus quer construir algo em você, para impactar essa geração através de você. Então você precisa se levantar hoje nessa noite como um guerreiro, como um leão, como uma leoa na presença do Senhor, e entender que você não está aqui à toa.
Você não está aqui para se alimentar da palavra, se tornar uma baleia espiritual e morrer. Não, meu irmão, você está aqui para ser carregado de uma missão. Você está aqui para ser carregado de algo do céu, para você transmitir para essa geração. Você tem que se sentir um privilegiado, porque a palavra de Deus diz assim: não é vocês que me escolhem, mas eu escolho vocês. Então se você está aqui, é porque Deus te escolheu. Dê uma salva de palmas para Ele, porque Ele é maravilhoso. Deus nos escolheu. Ele nos escolheu, cara. As pessoas hoje, elas estão tanto sem amor próprio, Marcão, que as pessoas a falta de você inserir valores na vida das pessoas, faz com que as escolhas delas sejam precipitadas. Essa mulher do tubo, por exemplo, que eu postei a foto, há 2 anos atrás ela tinha uma vida normal. Estava numa balada, conheceu um cara, se deitou com esse cara, engravidou. Só que esse cara era casado, e esse cara não quis assumir o filho. E ela, sem condições nenhuma, junto com a mãe, foi parar na rua. Sabe o que é isso? Falta de valores. Falta de entender o que a palavra de Deus diz. Porque talvez se ela tivesse sentado no banco de uma igreja como você está, se ela tivesse valorizado coisas que você não valoriza, muitas vezes estando aqui, ouvindo, aprendendo, talvez ela não estaria na condição que ela está hoje. Sabe, você precisa entender, meu irmão, que Deus está nos chamando para uma responsabilidade. Deus está nos chamando para algo muito maior do que nós estamos vivendo hoje. Ver esses caras aqui, de verdade, eu estou muito feliz de ver vocês aqui, muito. E é algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Assim, para que ficar preocupado com pessoas que já estão em igrejas, já estão congregando, já estão servindo a Deus? Cara, vai atrás de pessoas que estão fora da igreja, vai atrás de pessoas que ainda não conhecem a palavra. E sabe o que é mais interessante? Pessoas como eles estão vivendo, a maioria já passou por uma igreja. Cuide das coisas que Deus está colocando na sua mão, com zelo. Com zelo. Eu era um tecladista da mocidade. Eu nunca desejei ser um pastor, mas Deus viu graça. Mas sabe por quê, meu irmão? Anos de sementes. O que você tem semeado, meu irmão? Aonde você quer chegar? Nós somos tão vidrados, tão empolgantes, tão disciplinados para as nossas coisas pessoais. Por que não sermos assim com as coisas que se diz respeito ao reino de Deus? Cara, Deus hoje está cobrando uma postura. Nós temos responsabilidades com pessoas. Nós precisamos entender a nossa importância na sociedade. Meu irmão, de verdade, Bolsonaro não vai mudar o Brasil. O que vai mudar o Brasil é a igreja. É a igreja. Quando os filhos estiverem maduros e começarem a se manifestar, o Brasil vai sentir o impacto. Quando os filhos pararem de se preocupar com os seus próprios interesses e começar a cuidar das coisas do reino de Deus, Guarulhos nunca mais vai ser a mesma. Quando eu recebi a notícia de que eles estavam no culto, eu já falei para minha esposa: precisamos essa semana arrumar o chuveiro da igreja. Precisamos de domingo estar 4 horas na igreja, para que a gente possa recebê-los, para eles tomarem banho e estar dignamente sentado na cadeira, adorando a Jesus. Eles foram os primeiros a chegar, viu? Você que não tem responsabilidade com o horário. Diga aleluia, Jesus, fala comigo. Nós temos que mudar os nossos conceitos, sabe? Nós temos que mudar os nossos valores. O que realmente tem sido importante para você, meu irmão? O que realmente você tem dado importância na sua vida? Hoje teve um jovem que ele me ligou e disse assim para mim: pastor, a minha mãe ela é de outra igreja. Eu falei: sim. E ele é um cara influente, ele cuida de um dos nossos PGs. E ele disse para mim assim: pastor, minha mãe congrega em outra igreja e hoje todos eles, meu pai, minha mãe e meus irmãos estarão lá na igreja com ela, e depois do culto eles vão comer uma pizza. Tem algum problema de eu ir com a minha mãe? Eu falei: claro que não, mano, vai lá, honra teu pai, honra tua mãe, esteja com eles, vai ser bom para você. Então, pastor, mas tem um detalhe. Eu falei: ele falou assim: cara, eu ia levar 7 visitantes para a igreja hoje, o que eu faço? Eu falei: abandona seu pai e sua mãe e leva os visitantes para a igreja. Eu falei assim: então faz o seguinte, leva todos eles lá para a assembleia, para onde você vai. Meu pastor, se eu levar lá, a galera vai estranhar. Nada contra a assembleia, fui assembleano, amo a Assembleia de Deus, mas o ritmo é totalmente diferente. Ele falou assim: o que eu faço, pastor? Eu falei assim: filho, Mateus 10:37. Abre aí, vamos lá dizer, vamos ver o que está escrito.
Mateus, eu falei, vamos para a Bíblia, porque se eu falar de mim, não é capaz de você estranhar o meu posicionamento. Mas olha o que diz lá em Mateus, capítulo 10, versículo 37. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que ama a mim, não merece ser meu seguidor. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não merece ser meu seguidor. Eu falei, cara, se você não fosse um líder de PG, se você não fosse um influenciador de pessoas, eu ia falar para você, vai curtir a sua família. Mas sabe qual que é o problema? E eu falei para ele, sabe qual que é o seu problema? Você quer ir curtir essa pizza com a sua mãe porque você não tem dado devida atenção para ela no dia da semana, no decorrer da semana. Então você acha que hoje, por ser um dia especial, você tem que estar com a sua mãe. Não, o dia das mães é todos os dias. Ela carregou você 9 meses, a barriga dela provavelmente deve estar cheia de estria por causa de você. Então ame a sua mãe incondicionalmente, honre a sua mãe incondicionalmente. Quando chegar no dia da mãe, ela vai falar assim para você, você me honra tanto que pode ir para a igreja, vai cuidar dos filhos, vai cuidar das ovelhas, vai cuidar da igreja, porque você é o cara. Sabe o que ele disse para mim? Perdão, pastor, por eu ter te importunado. Sabe? Valores. A gente acha que dia das mães é dia de sair para a porta do mercado para comprar um buquê de rosa. Não é só isso, filho. Eu garanto para você que sua mãe ia ficar muito mais orgulhosa de você se você todos os dias acordasse e lavasse a louça, do que no dia das mães, você comprar um botão de rosa no farol e levar para ela. Sua mãe ficaria muito mais orgulhosa de você se você um dia fizesse o almoço, do que você levar um botão de rosa para ela no dia das mães. Sua mãe ficaria muito mais orgulhosa de você se você todos os dias a lembrasse que ela é importante para você, que você a ama, do que você comprar um pote de gel escrito eu te amo, mãe. Cara, você vê como os nossos valores eles estão totalmente distorcidos. Honre o teu pai e tua mãe. Sabe por que muito jovem tem morrido cedo hoje? Bíblia. Honre o teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na terra. Meu irmão, se você quer morrer velho, honre o teu pai e a tua mãe. Porque se você tem o costume de desonrá-lo, você vai morrer cedo. Bíblia, ela não mente, ela não negocia. Quem entende isso, diga amém. Nós somos responsáveis pelas pessoas que nós estamos gerando no nosso amanhã. Você tem gastado tempo com pessoas? Você tem amado pessoas? Você tem discipulado pessoas? Você está formando discípulos? Porque a palavra de Deus não diz só para a gente ir. A palavra de Deus fala, ide por todo mundo, pregai o evangelho e fazei discípulos. Você está gerando pessoas? Está saindo pessoas de dentro de você? Você está formando pessoas? Se isso não está acontecendo com você, algo está errado com o teu chamado. Algo está errado. Sabe, eu gostaria muito, eu já estou encerrando, eu gostaria muito que nessa noite você parasse para prestar atenção em como você está conduzindo a tua vida. Se você até hoje não estava dando valor para as coisas de Deus, de verdade, cara, eu acho que você deve ajustar o teu foco. Você deve estar desconectado. Deus já desconectou você e você não percebeu. Eu não estou dizendo que as suas coisas não são importantes. Elas são importantes, tanto para você quanto para Deus. Mas se você não estiver preocupado com a igreja do amanhã, se você não estiver preocupado com o que nós estamos deixando de legado para a vida das pessoas, cara, tem alguma coisa errada com o seu DNA. Eu comecei uma grande obra da qual eu não posso parar. Meu irmão, ai pastor, mas está tão difícil, está doído, está não sei o quê. Ele nunca disse que seria fácil, meu irmão. Nunca. Eu conheci um cara dentro da casa de recuperação, quando eu fui levar um dos nossos jovens, que ele está lá há 1 ano e 2 meses. E ele disse para mim assim: há 1 ano e 2 meses atrás, eu estava debaixo de uma ponte, louco de droga, louco de bebida. Eu estava com 30 quilos a menos, à beira da morte. Parou um carro naquela ponte. O cara desceu de dentro do carro, com o apelido de pastor.
Ele estendeu as mãos para mim e disse assim: eu quero te ajudar, jovem. Vamos para uma clínica de recuperação. E ele falou assim: eu tinha duas escolhas: levantar daquele lugar onde eu estava e me internar para uma clínica de recuperação, ou ficar ali e esperar a minha morte. Ele falou assim: a minha decisão há 1 ano e 2 meses atrás foi estender as minhas mãos para aquele pastor e me permitir ser ajudado. Ele falou assim: eu confesso para você que a minha ideia naquele momento era passar 1 mês dentro da clínica, engordar 2 quilos e sair fora, só para me falar para minha família: eu tentei. Ele falou assim: eu cheguei naquela clínica há 1 ano e 2 meses atrás, fedendo, sujo, sem amor próprio, mas uma pessoa me amou com o apelido de pastor. E ele falou assim: eu fiquei o 1º mês, fiquei o 2º mês, fiquei o 3º mês, comecei a ganhar o respeito de todo mundo, comecei a ganhar o respeito do pastor da casa. 1 ano e 2 meses depois ele falou assim: ó, de verdade, cara, eu estou pronto para sair para a rua, mas eu não quero. Eu quero ficar aqui, ajudando pessoas que estão entrando aqui na mesma situação que eu entrei há 1 ano e 2 meses atrás. E me emocionou quando ele falou para mim assim: e eu sou muito grato ao meu pastor, que me buscou, que estendeu a mão para mim. Até quando, meu irmão, nós iremos insistir nessa vibe de eu estou cuidando de mim, eu estou cuidando da minha família, eu estou cuidando da minha vida? Nunca foi para isso que Deus te chamou. E você não precisa ser um pastor para cumprir isso. Nunca foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para dar continuidade ao que Jesus começou. E sabe o que Jesus fez? Jesus estava no meio deles, curando, libertando, expulsando demônios, ressuscitando pessoas, trazendo esperanças aos injustiçados. Se você não está sendo Jesus, algo está errado com o seu chamado. Se você insiste nessa vibe sua aí de cuidar só de você, você está totalmente desconectado com o que Deus está fazendo. Em 10 anos de igreja, eu nunca me senti tão útil como ontem. Em 10 anos de igreja, eu tive o privilégio de andar com um cara chamado Pastor Babão. TG conhece ele. Ontem, quando nós estávamos aqui, e eu disse para ele assim, falei assim: cara, eu quero buscar os moradores em situação de rua, qual é a sua opinião? Ele falou assim: mano, isso está queimando no meu coração desde a hora que eu cheguei, bora. Cara, e ele entrou no meu carro. A primeira pessoa que nós abordamos foi esse senhor que está sentado aqui, e aquele cara ali. Como é seu nome mesmo? Leandro e José Antônio. José Antônio e Leandro, foram os primeiros caras que nós abordamos ali na rua Luiz Facine. Subimos aqui a rua da Chocolândia, viremos à direita, e quando nós viramos à direita, eles estavam sentados lá. E eu virei, meio, sabe, sem saber, sem nenhum destino. O pastor Babão meteu a mão no meu freio de mão, puxou o freio de mão, ele aqui. Eu aqui aonde? Ele aqui, os caras aqui. E ele já desceu do carro e falou assim: mano, tem um rangão da hora lá na igreja para vocês, bora, mão banquete, mão não sei o que, tal, vamos. E os caras: não, mas ele, não, vamos, entra no carro. E eu assim: meu Deus, entra no carro, como assim? Entra no carro, bora. E ele começou: vamos, entra no carro. Colocou os caras dentro do carro. Foi assim ou não foi? E o Leandro disse para mim assim: ô mano, eu preciso tomar um banho, velho. Tem como eu tomar um banho lá na igreja? Eu, idiota, disse para ele assim: tem chuveiro, mas está desligado, a água está gelada. Sabe o que ele disse para mim? Pode ser água até da geladeira, meu irmão, só quero tomar um banho. Você não disse isso para mim? E eu falei: meu Deus, como eu sou idiota, preocupado com o banho quente. Um tapa na minha cara. E eles vieram ontem, almoçaram com a gente, e hoje estão aqui sentados assistindo o culto. Sabe? E às vezes a gente não quer abrir mão do nosso conforto do sábado. Eu chegar mais cedo no domingo na igreja? Meu Deus, não, tenho meus compromissos, tenho minha vida. Nunca foi para isso que Deus te chamou. Nunca foi para isso. Eu estou feliz, porque muitas vezes a gente está tão preocupado com coisas fúteis, não é não, Diegão? E Deus está falando para mim assim: as pessoas estão diante dos seus olhos, saia da igreja e vai buscá-las. E eu encerro com uma frase do Luiz Hermínio, quando ele disse assim: eu estava orando, falando para Deus: Deus, me mande
empresários, me mande mantenedores para minha igreja. E Deus começou a encher a igreja dele de morador de rua. E ele disse: como assim, Deus? Como que eu vou pagar aluguel? Como que eu vou sobreviver? E Deus disse: se você não é capaz de ver um futuro na vida desses caras, vocês não estão prontos para cuidar de ninguém. Então, meu irmão, eu vejo grandes homens de Deus, grandes empresários, eles vão ser mantenedores dessa igreja. Eu vejo isso. É isso. E essa é a minha alegria. Bispo, aproveita que você está aí, apaga a luz, nós vamos orar. Feche os seus olhos. Isso. Eu gostaria que nessa oração você colocasse a mão no seu coração e com seus olhos fechados você pedisse para que Deus resgatasse em você valores, coisas que você ao longo do tempo deixou se perder. Peça para Deus resgatar valores em você nessa noite, cara. Sabe? Deus está resgatando autoestima nessa noite. Deus está resgatando amor próprio. Cara, você precisa entender que você é amado. Você foi escolhido por Deus. Deus escolheu você para uma grande obra. Ah, meu Deus, aí estão seus filhos. Espírito Santo, seus filhos estão aí. Visite o coração de cada um deles. Resgate em nós valores que nós perdemos, meu Deus. Meu Deus, resgate em nós o valor da família. Nós queremos amar, Pai, como o Senhor amou. Eu sei que parece uma utopia eu dizer isso para você, Jesus, mas nós precisamos disso. Nós queremos amar como o Senhor amou. Coloque em nós esse amor, Pai. Coloque em nós esse amor, Pai. Coloque esse amor, Pai amado, incondicional. Meu Deus, coloque amor por vidas em nossos corações. Senhor, coloque amor por almas em nossos corações. Foi o amor que convenceu Jesus, eu tenho certeza absoluta disso. Quando ele estava orando com medo no Getsemane, pedindo para Deus que se possível passasse dele o cálice. Foi o amor incondicional, que não é um amor sentimental, é uma decisão. Deus decidiu nos amar, por isso mandou o seu único filho chamado Jesus. E foi por esse amor que ele não desistiu. Jesus amou você com todas as suas forças. Jesus amou você com toda a totalidade que existia nele. Jesus amou você com um amor incondicional, que mesmo doendo ao ponto de sangrar pelo seu suor, Jesus não desistiu. Jesus não desistiu. Esse é o amor que Jesus sentiu por você, que mesmo sendo humilhado, mesmo tendo apanhado, tendo o seu rosto cuspido, ainda libera uma palavra sobre aquelas pessoas dizendo: Pai, perdoa-os. Esse é o amor que Jesus sentiu por nós. Um amor que não, de maneira alguma, Jesus pensou em se vingar contra nós. E olha que ele tinha esse direito, porque estava sendo condenado inocentemente. Mesmo assim, ele decidiu nos amar. Esse amor incontrolável, foi esse amor que nos resgatou da mão de Satanás. Um amor que nos comprou mesmo sem merecermos. Mesmo sem merecermos. Eu não mereço esse amor, cara. Eu não mereço esse amor, e mesmo assim ele me amou. Mesmo assim ele me amou. Quantas vezes eu preferi o conforto do meu lado que ganhar uma vida para ele, e mesmo assim ele me amou. Meu Deus, coloca em nós amor por almas, meu Deus. Coloca em nós amor por almas, que você possa se levantar como um Jesus nessa terra. Que você possa se levantar nessa noite como um Jesus nessa terra, que incansavelmente exalou o amor para as pessoas, que incansavelmente pregou o amor para as pessoas, trazendo justiça aos necessitados. Foi para isso que Jesus te chamou, para amar, um amor incontrolável pelas pessoas, um amor que não faz distinção de raça, de etnia, de condição financeira. Jesus simplesmente amou.
E Ele nos chama nessa noite para amar. Ele nos chama nessa noite para amar. Não existe outra palavra que significa para a igreja a não ser amor. A igreja do cenário atual precisa amar as pessoas. Foi para isso que a igreja foi instituída, para amar as pessoas. Cara, Deus nessa noite está colocando uma ferramenta dentro de vocês, chamada amor. E é essa ferramenta que vai mudar o Brasil. É essa ferramenta que vai mudar Guarulhos. É essa ferramenta que vai mudar a faculdade onde você estuda. É essa ferramenta que vai mudar o emprego onde você trabalha. É essa ferramenta que vai mudar a história da sua família. O amor que Deus está colocando dentro de você, que a partir de hoje você vai derramar nas pessoas. O amor de Jesus. O amor de Jesus. As pessoas quando forem abraçadas por vocês, elas sentirão Jesus. As pessoas quando forem beijadas por você, elas sentirão Jesus no beijo. Meu Deus, coloca esse amor incontrolável em nós. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso, meu Deus. Nós precisamos amar como Jesus amou aquela mulher que foi pega em adultério. Que quando todos queriam apedrejar, Jesus amou. Jesus amou. Aquela mulher com fluxo de sangue, quando tocou em Jesus, eu tenho toda a certeza absoluta que o que ela arrancou de Jesus foi amor. Foi amor. O amor incontrolável de Jesus por pessoas fez com que aquela mulher fosse curada apenas com um toque. Eu quero liberar isso sobre a vida de vocês. Eu quero profetizar isso sobre a vida de vocês. Meu irmão, não importa, no coletivo, no ônibus, na faculdade, no seu trabalho, aonde as pessoas estiverem perto de vocês e serem tocadas por vocês, elas sentirão o amor de Jesus através de vocês. Aleluia. Nós poderíamos encerrar essa noite com você amando esse irmão que está do teu lado, orando por ele agora. Você pode fazer isso? Você pode abraçar esse irmão, envolver esse irmão com um abraço agora. Um abraço gostoso, como o Espírito Santo daria em você. E você poderia orar por esse irmão, liberar sobre esse irmão o amor de Jesus. Você poderia chorar com essa pessoa. Sim, meu irmão. Jesus, quando perdeu o seu amigo chamado Lázaro, ele chorou. Jesus chorou, Jesus chorou. Oh.